Na história de hoje, eu vou te contar o que aconteceu no hospital do interior de São Paulo. E sinceramente, existem coisas que eu nunca deveria ter visto naquele lugar. Tudo aconteceu em novembro de 2008, no Hospital Santa Helena, uma unidade pequena, quase esquecida, na periferia da cidade. Eu trabalhava no turno da madrugada e foi naquela semana que os pacientes começaram a falar sobre a mesma mulher. Uma mulher parada no corredor da UTI, imóvel, observando. O problema é que ninguém conseguia lembrar do rosto dela. E quanto mais tempo alguém olhava para ela, mais estranho começava a ficar. No começo, ninguém levou aquilo a sério. O hospital sempre teve história estranha, principalmente durante a madrugada. Mas naquela semana, 4 pacientes diferentes descreveram exatamente a mesma coisa. Uma mulher parada perto da UTI, sempre imóvel, sempre olhando. E todos falavam a mesma frase: ela fica mais perto toda noite. Na primeira vez que eu vi isso, eu ri. Achei que fosse efeito de remédio, sedativo, dor. Mas então, eu comecei a perceber uma coisa estranha: as câmeras do corredor. Todos os dias, entre 3:10 da madrugada e 3:15, as gravações falhavam, exatamente no mesmo horário, sem explicação, sem defeito, só naquele corredor. E foi na quinta noite que eu vi ela pela primeira vez. Eu estava levando medicamentos pro quarto 217, quando percebi alguém parado no fim do corredor, imóvel. Era uma mulher, muito magra, usando roupa hospitalar antiga. O cabelo cobria o rosto inteiro, mas tinha uma coisa errada nela. Ela parecia alta demais, os braços longos demais e o corpo parecia torto, como se estivesse quebrado. Eu congelei naquele instante. As luzes começaram a piscar, devagar. Quando olhei de novo, ela estava mais perto, sem fazer barulho, sem andar, só mais perto. Então ouvi uma voz atrás de mim, baixa, falhando: não olha muito tempo para ela. Era um paciente da UTI e ele estava chorando, tremendo, apontando pro corredor, porque a mulher agora estava parada atrás de mim.
Eu virei na hora, mas o corredor estava vazio. Nenhum sinal dela, só o barulho das máquinas da UTI. E aquele silêncio horrível de hospital durante a madrugada. O paciente continuava em choque, repetindo a mesma frase. Ela encontrou você. Na manhã seguinte, descobri uma coisa estranha nos arquivos antigos do hospital. Em 1987, uma paciente desapareceu dentro da UTI, sem sair do quarto, sem passar pelas câmeras, sem deixar rastro. O nome dela era Helena Vieira, e segundo os relatórios, ela sofria de um distúrbio psicológico grave. Dizia ver pessoas sem rosto andando pelo hospital. Mas antes de desaparecer, Helena escreveu uma frase na parede do quarto com o próprio sangue. Quando ela olhar para você, não olhe de volta. Naquela noite, eu decidi revisar as gravações antigas das câmeras. E foi aí que eu vi. Durante exatamente 4 segundos, uma figura apareceu no corredor, parada, imóvel. A mulher. Mas o pior não era isso. O pior é que enquanto eu assistia à gravação, a figura começou a se mover. Devagar, saindo da tela, como se estivesse caminhando na minha direção. E então o vídeo desligou sozinho. As luzes apagaram. E alguém sussurrou no meu ouvido: agora você viu meu rosto. Depois daquela noite, eu nunca mais consegui dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, eu via aquela mulher parada no corredor, mais perto, sempre mais perto. E então começaram os pesadelos. Eu acordava sempre no mesmo lugar, um quarto escuro de hospital, sem portas, sem janelas. E ela parada no canto, me observando. Até que numa madrugada, eu ouvi alguém chamando meu nome no hospital, mesmo estando sozinho. A voz vinha do andar desativado, o antigo setor psiquiátrico, um lugar interditado há anos. Eu devia ter ido embora, mas subi mesmo assim. O corredor estava completamente escuro, só minha lanterna iluminava o caminho. E quanto mais eu andava, mais frio ficava. Então encontrei o quarto, número 13. A porta estava aberta devagar. E lá dentro, eu vi ela, parada no fundo do quarto, imóvel. Pela primeira vez, o cabelo não cobria o rosto. Ela não tinha rosto, só pele, lisa, vazia, como se alguém tivesse apagado tudo. Então ela inclinou a cabeça
e começou a andar na minha direção, sem fazer barulho. Rápido demais. Eu corri, desesperado. Escutei passos atrás de mim, as luzes piscando, as máquinas desligando sozinhas, pacientes gritando. E antes de sair daquele andar, eu ouvi ela sussurrar, bem perto do meu ouvido: agora você também não vai conseguir esquecer meu rosto. Eu pedi demissão naquela mesma semana, mas até hoje, toda vez que entro em um hospital, eu procuro no fim dos corredores, porque às vezes eu ainda vejo uma mulher parada me observando, imóvel, esperando eu olhar de novo.